Ok, então, boa tarde. Queria apresentar, na verdade, aqui um texto, né? Na verdade, do Círculo de Estudos da Ideia e da Ideologia. Dá pra ouvir? Como é que tá? Como é que tá? Agora deu? Beleza. Então, meu nome é Rodrigo Gonçalves, tá? E vou apresentar esse texto para vocês. Um partido é uma parte do quê? Estamos todos reunidos aqui hoje por conta do nosso compromisso comum com as questões levantadas pelas recentes manifestações do Brasil afora. Mais qualquer indício de uma solução, de um novo caminho, nós, do Círculo de Estudos da Ideia e da Ideologia, acreditamos que os protestos deram cor a problemas que, até então, existiam somente no dia a dia das lutas travadas junto aos movimentos populares ou nas especulações de alguns pensadores de esquerda. Ou seja, problemas relegados à invisibilidade prática e intelectual. Para simplificar, nenhuma das lutas que agora tomam as ruas começaram somente no mês passado. Nenhum dos processos que ganharam visibilidade nacional agora vão encontrar o fim de suas longas marchas no futuro próximo. Esses não podem ser os critérios que definem a novidade do que aconteceu. Certamente, todo mundo reconhece que as mobilizações mais recentes levaram um número inaudito de pessoas às ruas. Seria então a quantidade de manifestantes o nosso critério? É evidente que não. É difícil calcular, mas o número de militantes de partidos e movimentos sociais engajados com a maratona do trabalho político diário pelo Brasil provavelmente nos causaria um assombro parecido. Além do mais, é preciso reconhecer também que uma expressão da classe média no Brasil, orientada pela via do consumo, levaria inevitavelmente, se não a uma explosão, como foi o caso nas últimas semanas, pelo menos a uma onda crescente de insatisfação dessa parcela recém-manejada da classe trabalhadora brasileira. Se podemos considerar esse movimento, em certa medida, inevitável, não poderíamos então responsabilizá-lo pela nossa surpresa. Nem as pautas, nem os processos, nem os números de manifestantes e nem a insatisfação da classe média justificam a novidade. Eis então a nossa hipótese. O que tomou as ruas, permeando de uma maneira possivelmente nova o pensamento político até daqueles que participam das manifestações de maneira mais circunstancial, foi a visibilidade de alguns dos problemas fundamentais que enfrentamos hoje na política. Gostaríamos de contribuir para o debate aqui na UF hoje com algumas palavras a respeito de um desses problemas, aquilo que vem sendo chamado de crise da forma partidária. O argumento que vem mais ou menos espontaneamente à cabeça da maioria de nós, quando tentamos nos posicionar em relação à noção de partido hoje em dia, pode ser descrito assim: que tudo começaria com pessoas bem intencionadas, que se organizam para facilitar a efetividade do poder do povo, mas nesse processo a coisa desandaria. Alguns entendem que é a corrupção e que o problema é a falta de ética do político. Outros, mais sofisticados, acham que é a culpa da estrutura hierárquica, que acabaria por corromper o político. Daí, a organização que havia sido criada para lutar pelos direitos do povo acabaria virando uma coisa autônoma, que se utiliza das massas para fins próprios. Dado o tempo suficiente, o partido acabaria sempre se aproveitando do povo. Partido oportunista, político aproveitador, foram inclusive gritos de guerra nas ruas nas últimas semanas. Quando alguma tensão surgiu entre os manifestantes e os militantes que carregavam bandeiras, fossem essas de qualquer partido, seria interessante escutar com mais cuidado o que esses manifestantes dizem quando recusam a participação dos partidos. Ainda que tenhamos ouvido nas ruas algumas versões muito parecidas com essa nossa história, a do partido que prova do fruto proibido do poder, seria interessante ouvi-los, porque é claro que, em certo sentido, eles estão corretos. Estão corretos em apontar que, primeiro, os partidos políticos no Brasil e no mundo têm uma história, inclusive recente, que imita e confirma
de maneira às vezes insólita, essa tal história do pecado original. Pecado capital. Quase, né? E segundo, são corretos em afirmar que não é necessário um partido político para se fazer ouvir numa democracia. Os movimentos sociais, organizados em torno de uma pauta específica, talhados pela experiência diária da luta por demandas localizadas, são perfeitamente capazes de endereçar suas reivindicações ao poder público de maneira contundente. Na verdade, alguns de nossos parlamentares mais ativos já adotaram estratégias inspiradas nos movimentos sociais, organizando suas plataformas de trabalho com base quase exclusiva em questões bem discernidas e pontuais. Dessa afinidade atual para uma real coligação entre partidos de esquerda e movimentos sociais numa eleição, não seria exatamente um grande passo. Mas essa crise dos partidos de esquerda não se esgota nem na questão da desconfiança histórica na aliança entre ideais emancipatórios e o poder, nem no reconhecimento do espaço conquistado pelos movimentos sociais hoje perante o poder público. Na verdade, se considerarmos o ponto em comum a essas duas tendências, veremos que um problema muito mais fundamental está em jogo. O fato de que temos uma verdadeira dificuldade em imaginar qualquer outra função para um partido que não aquela de disputar eleições. Notem que essa dificuldade aparece nos dois lados da crítica aos partidos. Os partidos que seriam, em última instância, máquinas eleitorais que precisam de votos para chegar e permanecer no poder, acabariam por manipular e se aproveitar dos eleitores, daí a crítica ao partido oportunista. E, por outro lado, quanto mais próximos aos movimentos sociais eles estiverem de representar as demandas do povo, sem passar pela forma partidária, lutando diretamente por suas reivindicações frente ao Estado, menos necessário serão os partidos. É isso que chamamos, então, de uma novidade. Um problema que não era realmente visível até junho e agora passou a ser. A questão que ganhou corpo e que pode ser discutida hoje, graças às manifestações, agora é visível que não sabemos para que serve um partido quando não está disputando eleições. A crise da forma partidária decorreria, assim, da crise da capacidade dos partidos de mobilizar o poder popular através dos mecanismos de representação, sejam esses eleitorais ou ideológicos. Do bordão, esse político não me representa, decorreria então que a política partidária, enquanto tal, não é mais capaz de nos representar. Mas seria mesmo a crise da representação política, a crise da forma partido? Quando falamos que fulano não me representa, estamos dizendo que temos uma ideia mais ou menos clara de quais são as nossas demandas e que aquele fulano que elegemos não está defendendo essas demandas, mas outras. Ou mesmo se aproveitando de nossa satisfação por um benefício próprio. Ou seja, o problema da crise de representação é, simplificando um pouco, um problema relacionado ao modo como o trânsito do poder popular para a figura do político pode ser extraviado. Uma prova de que esse problema do extravio do poder não diz respeito especificamente à forma partido, mas sim à política representativa em geral, vem na experiência compartilhada por muitos aqui dos impasses que aparecem até mesmo nos movimentos sociais, que estão à parte das questões partidárias. Mesmo organizações que nascem e permanecem ligadas exclusivamente à sociedade civil, formulando suas próprias demandas e não repassando a terceiros o poder de defendê-las, sofrem a mesma dificuldade de representação. Ao invés de desconfiança do povo ser dirigida a políticos eleitos, ela é endereçada às lideranças da própria organização criada dentro do povo. Não é difícil perceber
que a crise da representatividade não incide tanto sobre a forma partido, quanto sobre qualquer organização suposta representar os interesses do povo. E, ao mesmo tempo, adquirir autonomia e solidez suficiente para tornar essa representação efetiva perante o Estado. Em outras palavras, as críticas dirigidas aos partidos, com base no extravio do poder popular ou na crescente inutilidade desse formato, não tem realmente a ver com a forma partidária. Podemos facilmente encontrar outras organizações com formas bem diferentes, igualmente sujeitas às mesmas dificuldades de representar o povo. Mas, se não é a representação política na democracia parlamentar o que mais poderia definir a forma partidária propriamente dita, além da função representativa que o partido compartilha com outras instituições, que sobra de um partido? Muitos antecipariam a dizer sua bandeira. Afinal, cada partido assume uma posição diferente, baseada em ideias diferentes do que é um bom governo, uma boa política pública e etc. No entanto, recaímos no mesmo problema mais uma vez. Se perguntarmos nas ruas se as pessoas se identificam com uma ou outra bandeira partidária, na maior parte das vezes, vamos provavelmente perceber que essa pergunta está errada. Nossa desconfiança é espontânea e já sabemos de saída que as bandeiras dos partidos são maneiras de convencer o povo a votar neles. A função das bandeiras e ideias aparece, antes de tudo, como um mero aspecto do jogo eleitoral. Não só isso, mas as ideias exercem uma função adicional e necessária no processo oposto. Não o voto, mas a justificativa do político eleito com o eleitor. É justamente a referência ao que é bom para todos que garante que uma medida defendida no Congresso possa interessar inclusive aqueles que não se sentem diretamente contemplados pelos seus efeitos. A bandeira garante, nesse caso, que o político continua a me representar, mesmo se eu não me sinto representado por uma medida específica que ele defende. No entanto, esse traço não é ainda suficiente para definir o que sobra de um partido quando subtraímos da lógica eleitoral, porque não sabemos para que serve, de fato, uma bandeira, senão para dividir os votos. Mas afinal, um partido é uma parte do quê? O que é aquilo que não pode ser tirado ou modificado de um partido sem perdermos a forma partidária enquanto tal? Sugerimos no começo que a novidade das manifestações está relacionada à repentina visibilidade de certos problemas muito importantes. Podemos agora reformular de maneira mais clara um desses problemas. É verdade que os protestos colocaram em xeque a capacidade das atuais organizações políticas de nos representarem. Mas o que essa crise realmente trouxe à tona, quando analisamos o que está em jogo, é que agora temos que nos confrontar com o fato de que a forma partido não se exaure na função de representação de demandas. É uma ideia um pouco difícil de aceitar, mas ao mesmo tempo é evidente. Por um lado, a maior parte das formas de organização política são definidas pelas demandas que representam. Se deixar de representar essas demandas, perdem sua essência. Por exemplo, o movimento social que luta pela legalização da maconha. Se deixar de lutar pela causa antiproibicionista, deixa de ser um movimento social. O partido, por outro lado, não pode ser definido por nenhuma demanda específica. Não é a representação de nenhuma demanda que define sua essência. Essa é, na verdade, uma ideia extremamente presente no senso comum e que já encontramos implícita na nossa história sobre o partido oportunista. O partido seria aquela organização que está sempre prestes a se desligar das suas bases e se transformar numa instância autônoma. Toda autoridade emprestada ao partido poderia se transformar em um autoritarismo, todo poder pode se converter em uma forma de despotismo e etc. Tanto é assim que, quando o movimento social passa por um processo de institucionalização e é confrontado com essa dimensão excessiva,
de sua organização, sobre sua organicidade, deixando de representar a demanda que o funda, o que é a primeira coisa que nos vem na cabeça? Que o movimento está começando a aparecer como partido político. Em suma, quando uma organização política se excede, isso é, deixa de representar aqueles que a sustentam, em geral, entendemos que deixou de ser o que é. Para retomar o exemplo anterior, se uma organização construída sob a premissa de lutar pela legalização da maconha deixa de defender essa pauta e passa a defender outra, ou mesmo se utilizar essa demanda do povo para seguir os interesses pessoais de alguns de seus integrantes, entendemos que essa organização deixou de ser política. Perdeu aquele traço que definia sua forma. Por outro lado, não relutamos por um segundo em dizer que um partido que deixou de representar seus eleitores não deixou de ser um partido. Pelo contrário, vemos aí a prova de que os partidos não são as instituições mais apropriadas para preencher a função de representar as nossas demandas. Não é isso que deixamos claro nos protestos, quando nos afastamos das bandeiras partidárias? Mas é justamente aqui que alguma coisa de novo pode realmente começar a ser pensada. Se a crítica da capacidade... Desculpa. Ah, perdão. Supervisão do texto. Perdão, rolou. Se a crítica à capacidade de representação da forma partido não marcar seu fim, mas muito mais fundamentalmente tornar visível o ponto de partida para repensarmos o verdadeiro uso dessa forma, e se a questão não for qual é a forma adequada para me representar, mas à luz dos limites da política representativa, algo como o que é fazer uma política que não depende da representação. A mesma fala que define o fim da forma partido como mecanismo representativo do povo inaugura também o espaço para pensarmos de maneira ampla e compartilhada um outro uso para essa forma. Sim, a forma partido mantém sempre no seu horizonte a possibilidade de não nos representar, de exceder nossa capacidade de nos reconhecer ali. Mas isso significaria necessariamente que esse excesso será a corrupção e a neutralização de nosso poder em nome de um poder paralelo, de fins no mínimo duvidáveis? Não haveria talvez um uso, uma serventia específica para uma forma de organização que sobrevive para além da nossa capacidade de nos reconhecer em seu funcionamento? Parece muito abstrato falar assim da possível serventia da forma partido. Ainda mais quando essa forma de se organizar está no centro de um debate tão concreto. Mas essa associação espontânea que fazemos entre a liberdade, que é o que queremos que seja reconhecido, e os limites da boa organização política é questionada em um outro lugar muito bem delimitado e palpável. A manutenção dessa aliança pode até ser justificável no caso dos protestos recentes, mas torna-se em princípio questionável quando consideramos o trabalho junto aos movimentos realmente populares. Faz sentido lutar junto aos sem-teto porque nos reconhecemos em sua luta? Afinal, como poderíamos nos sentir representados pelo trabalho lento e paciente que acontece junto àqueles que, justamente, não têm direito a um traço mínimo e necessário para fundamentar qualquer real reconhecimento de si? Como, por exemplo, um lugar para morar. Nesse caso, não precisaríamos exatamente de uma maneira de nos organizar que perseverasse para além da representação, que fosse capaz de produzir um modelo de participação que prescindisse dessa referência ao reconhecimento? Digamos assim, nas lutas que não podem ser orientadas pelo reconhecimento e pela representação, pela adequação da nossa insatisfação com a capacidade de nossos representantes de levar a cabo essas demandas, o que podemos fazer é tomar partido. Tomar partido é justamente o nome daquela forma de organização que, abrindo mão de nos enxergarmos em nosso trabalho, abre o caminho
para que participemos daquelas lutas que não são nem diretamente globais, como a luta por uma bandeira, nem locais, como a luta pela demanda de uma parcela específica da população. A luta dos sem-tetos, por exemplo, é precisamente uma luta sem lugar. É a luta de uma parte que não é parte de parte alguma. Eis então uma maneira possível de assumir o que é novo nos protestos. Uma maneira que evita soluções fáceis, as palavras de ordem forçadas, ou mesmo o entendimento do que é que está acontecendo. O que é novo não é o nosso entendimento da situação, mas uma série de problemas que podemos agora usar como orientação para o nosso trabalho futuro. Sim, ouvimos nas ruas que há uma crise dos partidos. Essa crise já existia antes. Os partidos não são capazes de nos representar. Sua forma faz com que sejam sempre parasitados por um excesso de poder, um poder que rompe sua aliança com a representação política. No entanto, o que não deixa de se fazer presente nessa voz que agora busca novas maneiras de se fazer representar é que a forma partido permanece a casa de um poder que está sempre para além das demandas localizáveis, para além do poder de qualquer grupo específico da sociedade. Agora é a hora de pensar essa estranha afinidade entre esse excesso da forma partido e a forma do poder popular. Esse poder igualmente em excesso à lógica da representação.